Olá pessoal, estamos de volta. Aqui é o nosso curso de Direito de Família. Na nossa última aula nós finalizamos conversando um pouquinho sobre união estável, destacamos a questão do reconhecimento de união estável entre casais homoafetivos, de como a união estável pode ser convolada ou convertida para casamento ao longo do tempo. O casamento civil em si já começou a se tornar algo comum entre os relacionamentos homoafetivos também. Por isso que tem aspectos importantes, né, de reconhecimento, de convivência, gera direitos de guarda e visitação no caso de filhos em comum adotados, sucessórios, patrimoniais, enfim, né, foi uma conquista muito importante. Tá? Seguindo, vamos dar uma repassada nos requisitos legais para o casamento. Então vamos lá, primeiro, idade mínima. A idade mínima é 16, com o consentimento dos pais. Mas, na verdade, a idade é 18 anos para cima, você pode casar sem nenhum tipo de impedimento. Capacidade mental dos cônjuges. Mentalmente incompetentes não podem se casar. Consentimento livre. Você não pode estar enquadrado em uns obstáculos legais, como parente consanguíneo, pessoas já casadas. O casamento tem que ser registrado civilmente, tá? E a licença vale por 90 dias. O casamento tem que ser celebrado. 2 testemunhas adultas. E o casamento no final tem que ser registrado em 90 dias. É legal vocês prestarem atenção, tá? Porque pode ter tido alguma alteração que eu não consegui encontrar, tá? Força, né? Os impedimentos, que a gente já viu, tem uma explicação mais detalhada de cada um deles, tá? Para vocês. A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a eles, tá? Tem impedimentos que tornam o casamento nulo, tem os impedimentos que tornam o casamento anulável. Então, eu sempre tenho que tomar um certo cuidado aqui. Aqui, ó, as diferenças de casamento nulo e anulável, não é? A gente viu aqui algumas situações, né? Onde isso já acontece. Então, o casamento é nulo, ou seja, considerado como não existente, né? Quando o casamento é incestuoso, ou seja, ascendência e descendência entre irmãos, pessoa que já tem um casamento ativo, ou seja, que não houve divórcio nem separação, e os menores sem autorização dos pais responsáveis. Mas quais menores? Qualquer menor? Não. Só os menores de 16 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tá bom? Casamento anulado para a questão do erro essencial, capacidade relativa, atuação e os prazos, né? 180 dias para procuração da renovação. Os efeitos retroagem até a data da celebração, então significa que seja nulo ou anulável, a partir do momento que sai uma sentença anulando o casamento, é considerado como se nunca tivesse existido. Tá? Então, porque vai retroagir os efeitos até a data da celebração. Então, é isso. E eu só consigo ter essa nulidade ou anulação do casamento declaradas por uma ação judicial. Então, eu tenho que procurar um advogado, explicar o que aconteceu, dar os documentos que eu entender que sejam necessários, né? E o judiciário, então, analisa as circunstâncias e decide se vai ser nulidade, se vai ser anulação ou se não vai ser. Tá? Então, assim, por que eu falo isso? Porque, pessoal, cada caso é único, certo? Então, assim, é sempre bom você buscar, mesmo fazendo o nosso curso, tendo uma noção interessante, a hora que você... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. For tentar fazer algo a respeito, é melhor você procurar um advogado. O que acontece? Mas, professor, por que então que você faz cursos voltados à população em geral, se para fazer qualquer coisa eu preciso procurar um advogado? Muito simples, querido. O que acontece? Todo mundo tem o direito de ação. O direito de ação é de todos os membros da sociedade. Isso acontece mesmo. Porém, só quem tem direito postulatório, chamado, detesto, sabe que eu odeio esse tipo de juridiquês, mas chama ius postulandi. Quem tem o direito de pedir, de postular perante o judiciário é somente o advogado. Nem o bacharel, tá? É só o bacharel que passou na OAB que tem direito de postular, tem os postulantes, tem a capacidade de postulação. Porém, eu entendo que o conhecimento não pode ser perdido. Mesmo que você não possa postular, não possa exercer esse direito de ação sozinho, é importante que você saiba o que ele faz, o que ele acarreta e para que ele serve. Para você justamente poder discutir com o profissional que você procurar de uma maneira mais informada, mais esclarecida, que você entenda o que vai ser feito, por que vai ser feito. Então, por isso que esses cursos são importantes, que eu sugiro que todos vocês que puderem, por favor, façam, peguem o certificado. Ok? Então, passada essa fase dos impedimentos, nulidades anuláveis, vamos falar um pouquinho sobre os regimes de bens. Hoje no Brasil nós temos, só me engano, 5, tá? Primeiro deles, que é o chamado padrão. O padrão até 77, do século passado, 1977, o padrão era a comunhão universal. A gente vai ver o que significa isso. Depois de 77, que saiu a lei do divórcio, reconhecendo que o divórcio existia e era possível, veja bem, até 1977 você não podia se divorciar. O que existia era uma situação chamada desquite, que era extremamente burocrático e muito cruel, principalmente com as mulheres, tá? Onde o casamento não terminava. Era praticamente o desquite, era a separação de corpos apenas, a separação de fato. Mas o casamento acabou. Por muito e muito tempo ele não acabava. Mesmo com a falta de convivência, mesmo com o dever de fidelidade sendo levantado, enfim, era bastante difícil e complicado. Até a lei do divórcio sair em 77 reconhecer que existia essa possibilidade, o regime padrão era universal. A gente vai ver o que significa isso. Agora aqui, ó, comunhão parcial hoje é o novo padrão. Tá? Quando eu não tenho um regime específico escolhido, vai para esse. O que significa? Que todos os bens que forem adquiridos durante o casamento são considerados comuns do casal. Tá? Enquanto que os bens que você tinha antes de casar ou que você recebe por herança ou doação é seu e você não é obrigado a dividir com o seu cônjuge. Então, isso que é comunhão parcial significa que a partir do casamento para frente, os bens são comuns, do casamento para trás são individualizados, e mesmo que você receba uma herança, uma doação depois de casar, estando com o regime comunhão parcial, ainda assim são individuais
seus, são suas propriedades. Aqui é a comunhão universal. O que significa isso? Aquilo que eu comentei com vocês. Até a lei do divórcio 87, esse aqui era o regime padrão. Significa que todos os bens, seja antes ou durante o casamento, são comuns. E aí, a hora que você se divorcia ou que encerra, a divisão é feita de forma igual. Então, os bens que cada um já possuía entram no bolo e tudo o patrimônio anterior e durante o casamento é dividido de forma igual, 50-50. Tá? Regime de separação de bens. O próprio nome já diz, é exatamente isso. Você mantém a propriedade e administra seus próprios bens, sejam eles de antes ou durante o casamento. Quando você se divorcia, não tem partilha, cada um fica com o que é seu, só isso. Tá? Os próximos dois, eles são previstos em lei, mas eles dificilmente são utilizados, tá bom? Então, assim, participação final nos aquestos, o que significa isso? Significa que, assim, apesar de funcionar como um regime de separação, onde a propriedade e administração é individualizada, se você termina o casamento e você escolheu esse regime de participação final, significa que os lucros, ou seja, ganhos obtidos pelo patrimônio durante o casamento, são divididos igualmente entre os dois. Essa parte do regime de casamento, normalmente, é utilizado por pessoas que possuem já patrimônios consideráveis, tá? Eu imagino que, como os regimes de casamento eles não são obrigatórios você abrir, eu imagino que os famosos e pessoas ricas utilizem isso, tá? E o último regime dotal, que está só previsto aqui, de novo, por tradição, porque essa parte de dote não existe mais praticamente, tá? O que é dote? É quando a família da mulher entrega ao marido bens como recompensa pelo casamento, entende? É meio maluco mesmo, mas na prática significa assim, que o marido que recebe o dote, o regime dotal, funciona como se fosse comunhão parcial. Tá? Porque como você não escolhe nada e usa o regime dotal, o dote significa que antes do casamento ele recebe uma recompensa em bens e esses bens não comunicam com a esposa. E por que é importante você prestar atenção nisso? Porque ele vai influenciar, obviamente, na administração e possíveis consequências. Se um dos cônjuges falecer, ou se acontecer um divórcio, tá? E é importante você lembrar que você não precisa continuar com o mesmo regime de bens durante todo o casamento. Ele pode ser mudado por autorização judicial depois que você já casar, tá? Mas tem que justificar o porquê. Beleza? Pessoal, obrigado. Até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!